da Bíblia Sagrada. Eu tenho uma pergunta para fazer já no início dessa aula. Como podemos... Deixa eu ver a melhor forma de eu perguntar aqui. Quero começar com uma pergunta. Qual é a pergunta que está aí? Como? Vamos lá. Eu vou esperar alguém entrar aí e você faz a pergunta. Entrou no grupo? Quero começar com a pergunta que está no grupo. Né? Tá todo mundo desligado? O senhor tem aí? Se não entendo a Peraí, Bíblia... olha, isso. Como é que é? E essa? Se não entendo a Bíblia, como posso viver conforme as suas orientações? Se não entendo a Bíblia, se eu não entendo a Bíblia, como eu posso viver segundo as suas orientações? Se eu não entendo, meu amigo, como é que eu posso viver segundo as orientações da Bíblia se eu não a entendo? Por isso que o eunuco falou assim, você sabe o que está lendo? Ele falou, não tem quem me ensine. Existe, o que é que eu quero dizer? Uma necessidade de ter professores que ensinem as Escrituras. Existe uma necessidade de você aprender para você poder entender e, entendendo, poder colocar em prática aquilo que você sabe sobre a sua fé. Se eu não entendo, se eu não conheço, se eu não tenho experiência, como colocar em prática aquilo que eu não acredito? Então, que eu não conheço. Então, por isso da importância de estudarmos hermenêutica, por isso da importância de estudarmos a Bíblia, por isso da importância de estudarmos métodos que venham melhorar a nossa fé, o nosso conhecimento sobre Deus, a humanidade, o mundo, a sua promessa e o mundo vindouro. Porque aí até nos ajuda, porque quando eu falo de se eu não conheço, se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou viver os preceitos? E é uma grande realidade. Vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas se tornaram religiosas e não conseguem simplesmente discutir o tema pecado, por exemplo, não conseguem realmente ter uma definição armatiológica do que é pecado. Agora, por quê? Por falta do estudo bíblico. Então, nós vamos, muitas vezes, pela massa, pela maioria, e às vezes não é o que as Escrituras estão dizendo. Por isso que existe uma necessidade, sempre houve, mas mais do que nunca, do estudo metodológico das Escrituras Sagradas, para que nem eu nem você venhamos ser enganados pelos falsos mestres e pelos falsos ensinadores. Por isso, eu comecei fazendo essa pergunta aqui na nossa aula de hermenêutica. Bom, métodos, dando continuidade aqui na apostila, por favor, métodos e estudos da Bíblia. Bom, o estudo e método das Escrituras fará que você aprenda, por exemplo, termos e ideias que lhe farão uma nova pessoa em relação a isso. Você se tornará, através do Espírito Santo, que vai te iluminar, estudando as Escrituras, vai lhe dando revelações acerca das verdadeiras Sagradas Escrituras. Então, quanto mais você estuda as Escrituras, quanto mais você analisa as Escrituras, quanto mais você se dedica às Escrituras, o Espírito Santo vai te revelando, vai te iluminando. Porque o Espírito Santo ele te ilumina na proporção que você está na... Eu estou aqui na estrada da leitura. Então, a tendência já está tudo revelado, agora iluminado, você precisa estudar. Então, quem mais estuda, mais recebe iluminação. Entendeu? Por isso que existe a necessidade de você estudar. Mas, como eu já falei anteriormente, desde as primeiras aulas eu falei para vocês. No meu caso, por exemplo, se você não tiver métodos e for de qualquer forma, você pode se frustrar, como eu li mais de 30 vezes o livro do Apocalipse e não entendi absolutamente nada. Por quê? Porque existe um método, formas de você estudar, principalmente o livro do Apocalipse, como também o livro do Gênesis. Tá bom? Bom, princípios de estudo. Não há possibilidade de baixar um pouquinho. Será? Porque não entendemos. Ele está aí? Então deixa, professor. Deixa só aqui Isso, só. É o mais velho? Pronto. Melhorou. De vidro fez?
Ah, tá. Porque aí o som das motos entram lá, aí bate lá no som e volta aqui no meu ouvido, aí dá esse retorno da microfonia aqui. É a microfonia. Ah, é verdade, é verdade. Quando esvaziar, dá isso mesmo. Bom, então vamos para princípios de estudos da Bíblia. Bom, princípios de estudo. Você tem ela aí? Tem ainda? Você tem ainda? Você tem ainda a Bíblia aí? A Bíblia é isso aqui, ó. É isso aqui. Você tem ainda? É isso aqui, tá? Quais são os princípios? Mas aí que está o grande problema. A Bíblia é o livro que todo crente tem e 90% não entende. Por isso que eu fiz a minha pergunta no início dessa aula aqui. Porque se nós entendêssemos, nós servimos a Deus com mais qualidade as disciplinas. Por isso que existem princípios para esse aspecto. E o primeiro você mesmo deve ir diretamente ao texto. Você, ao ler um texto, você mesmo deve ir diretamente ao texto. Ler o texto, sabe? Você não saia daquele texto sem entender aquele texto. Se aquele texto lhe deu dúvida, se aquele texto te trouxe dúvidas, não saia do texto para outro texto sem entendê-lo. Qual é o nosso problema? É que nós fazemos leitura, às vezes, da Bíblia como se ela fosse um livro normal. Aí fazemos o nosso devocional, fazemos a nossa leitura sem analisar, sem meditar. Meditar dia e noite. Ei, olha aqui para mim. Como é que se medita? E a palavra e a orientação é para meditar dia e de noite. Se você não medita durante o dia, medita à noite. Como é que medita? Não. Lendo é a prática, né? Mas a meditação está em exatamente você pegar um texto, por exemplo, você pega um texto, como eu peguei aqui em Deuteronômio, eu peguei um texto normal, Deuteronômio 7, 26. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De toda detestarás e de toda abominarás, porque anátema é. Se eu só ler isso aqui, você sabe quando que você vai aprender o que está aqui? Nunca. Porque vai exigir que você vá direto a esse texto aqui e estude ele, medite nele durante o dia inteiro. Não terminei, medito à noite. Voltou outro dia, não volta a meditar até entender. E o que é que nós fazemos? Nós temos uma especialidade, nós não meditamos e ficar só na metade, e também quando começamos a cantar, cantamos só até a metade. Quer ver? Reúne os cristãos para você ver. Cada um conta uma história, conta só pela metade, se começa a cantar, aí canta só até a metade dos hinos, aí vai para outro hino, conta a metade e cada um vai cantando. Eu não sei se eu estou sendo enfático com vocês, mas é em relação à disciplina e a princípios. Se você não põe princípio e ordem na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia, deixa você ir até o início, até o final. Quando eu pegar isso aqui para meditar, que eu leve 1 mês. Qual o problema? Sabe? Que eu leve 3 meses. Qual o problema? Que eu leve o tempo que for, mas eu fique meditando, que essa palavra entre aqui no meu coração e eu não saia daqui sem ela. Sabe? Por exemplo, eu li Deuteronômio, não porás. Ele está falando o que aqui, não porás? Não porás o quê? Não colocarás. Em outras traduções diz, não introduzirá. Outras traduções diz, não levarás. Então, eu tenho que entender isso. Não, por que ele está dizendo para não colocar? Aí ele diz, pois, aí tem, abominação em tua casa. Por que ele está dizendo para mim não colocar abominação na minha casa? Naquela época eu não tinha casa. Naquela época era tenda. É por causa da tradução. Se eu colocar aqui tenda, como é que em pleno século XXI vou entender? Que era a habitação naquela época. Ótimo. Em tua casa, para que não seja anátema. O que significa a palavra anátema? Anátema significa maldito. Assim como ela. Ou seja, ele está dizendo assim, não coloque abominação em tua casa, para que não seja maldita como a maldição é maldita. Aí ele começa a dizer aqui, de todas abominarás e de todas detestarás, porque anátema é. Quando eu começo a meditar esse texto, eu vou entender exatamente sobre os ídolos que devem ser destruídos. Qualquer ídolo que
tire o trono de Deus, ou seja, qual é o trono na sua vida? Deus tem que ser a prioridade na sua vida e na sua casa. Se você tira Deus disso e coloca qualquer maldição, permitindo ser introduzida na sua casa, Moisés está dizendo assim, se você não detestar, se você não expulsar, você precisa odiar todas essas maldições, porque senão você vai ficar semelhante a esse tipo de maldição que está entrando na sua casa, está aqui. Aí ele diz, aprenda a detestar aquilo que é maldito, porque aquilo que é maldito, se continuar entrando na sua casa, você vai se tornar semelhante a ela. Está aqui. Eu estou explicando porque eu conheço e já meditei. Mas se for uma pessoa que for fazer uma leitura sem princípios e métodos, sem ir diretamente no texto, sem analisar o texto, não vai entender todo o contexto dessa história aqui, desse assunto único. As nações faziam o quê? Quando ganhava qualquer guerra que tivesse, qualquer problema que tivesse nas nações circunvizinhas, o povo pegava os deuses falsos, trazia para dentro do arraial, pegava qualquer ídolozinho também construído, né, escondia. Aí, daqui a pouco, não tinha mais fertilidade, estava com problema na família, aí a família começava a não fluir as coisas por causa de erros, de maldições que eram introduzidas, sendo que Deus não permitia que adorasse a ídolos. E aí, automaticamente, Moisés toma a palavra, sabendo disso, vocês estão introduzindo essas coisas dentro da casa de vocês, da tenda, e vocês estão semelhantes a esse povo, estão perdendo a fé, estão perdendo a esperança. Porque é isso que eles fazem. Vocês têm que aprender a detestar, porque maldita é. Então, automaticamente, quando eu começo a meditar num texto como esse, os ídolos devem ser destruídos. Aí, em pleno século XXI, eu tenho que aprender a fazer uma lição prática. Eu preciso aplicar isso. Quais são os líderes que podem ser destruídos? Qualquer ídolo que eu coloque acima de Deus tem que ser destruído. Você não pode aceitar, você tem que entender esse princípio aqui. Qualquer ídolo. Eu tenho o rei do pop, o rei do não sei o quê, o ídolo. Evangelho não existe ídolo. Mas o ídolo do rei do gospel, o ídolo tal, o melhor pregador tal, o melhor cantor tal, o melhor fulano de tal gospel, o melhor ídolo tal. Não tem idolatria. Idolatria vem de ídolo. Idolatria. Até isso nós temos que tomar muito cuidado. Então, vá direto ao texto e deixe o texto falar com você. Está claro? Não dá, em pleno século XXI, para você dizer assim, mas professor, aquele texto é difícil, então fica nele, não saia dele. Está claro? B. Ouvir. Procure estar atento ao que você ouve, pois nas palavras sábias adquirimos o quê? Da nossa vida com Deus. Ouvir. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim vocês. Ouvir. Ouça a palavra ou leia em voz alta. Faça com que aquela palavra entre dentro do teu ouvido, dentro do teu ser, da sua alma. Fale em alta voz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entendeu? Comece a fazer isso, esse exercício diariamente. Comece a ler o texto, sabe? Para você fixar o texto na sua memória e você tomar aquilo como base. De tanto você repetir, acontece. Da mesma coisa, se você dizer assim, eu estou morrendo, está ruim, eu estou morrendo. Você está sempre morrendo. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai tomar posse desse tipo de palavra. Quando você começa a ler textos sagrados, você vai ler o texto e o texto vai te dar força. Quer uma prova disso? Se você está com problema financeiro, pega os 20 versículos sobre finanças, se não vão te alegrar. Está com desânimo, pegue versículos que te dão ânimo e leia a história daquelas pessoas que sofreram para você ver. Mas nós precisamos aprender a ouvir e você lê isso em voz alta. Leia a história de Jó em voz alta, para aquela história entrar dentro do teu ser, da tua alma. Ouça a palavra. Por exemplo, vocês estão com um professor que eu ouço todo dia. Saudosa memória, que hoje faleceu, Cid Moreira. Ele tem a Bíblia inteira na voz de Cid Moreira. Por exemplo, eu tenho a Sociedade Bíblica do Brasil. Quero ouvir. Está lá, ouça a palavra, entendeu? Você está você está estudando um assunto ou meditando em um texto, ouça, repita, deixa repetir, deixa ela entrar, sabe?
Não passa para outra coisa, não. Não deixa a mente dispersar. Eu conversei com um amigo meu que ele falou assim, eu tenho dificuldade de memorização. Falei, mais do que eu, rapaz. Pare com isso. Eu sou analfabeto de pai e mãe parteira na época, quando eu comecei a estudar. Pare com isso, é tudo método. Se você usa método, você aprende. Agora, se você já diz para a sua mente que você tem dificuldade de memorizar, não existe mente fraca, não existe existe mente destreinada. Ela enfraquece com algum problema neurológico. Mas, nesse caso de gravar, é só você meditar. Quem medita de dia e de noite, mas não é meditar lendo 66 livros, você pergunta, a pessoa não sabe de nada. É ler, meditar e diz, fala o texto. Você vê o que vai acontecer com a sua fé. Entendeu? Porque eu não quero aqui ler a história das 100 ovelhas, por exemplo. A maioria das pessoas que eu vejo pregando aquilo ali fala errado. Maioria. Aí o que é que eu posso fazer? Aí eu falo, por isso que a gente precisa estudar. Ler, ouvir, estudar, analisar, pegar o texto, observar o que o texto diz. E a minha pergunta é, desculpa-me, Oséias, qual é a música que Oséias Paulo fez sobre as ovelhas? Aonde que ele deixou a ovelha? Na realidade é o seguinte, a Bíblia não fala nada disso, quando você vai ler. Ela não deixou no aprisco, entendeu? Porque no aprisco, no aprisco é época de frio, aí inverno, aí automaticamente as ovelhas ficam todas no aprisco. A ovelha se perde no deserto, nas montanhas. Então, entendeu? Então, quando você vai ler e dar uma analisada no texto, você vai ver que até a música, as 99 não ficou no aprisco. A data, as 99 deixou no aprisco. Não deixou no aprisco. O aprisco é o lugar onde elas estão seguras. Elas se perdem no deserto. Estavam no campo. Então, na verdade, ela estava no campo. Por isso que é uma prova que Jesus, por exemplo, a data do nascimento de Jesus não é em dezembro, porque quando os anjos apareceram, os pastores estavam onde? No deserto. Era verão. Então, tem que tomar muito cuidado. Verão é lugar de ficar com as ovelhas no pasto. No inverno é lugar de ficar no aprisco. E no aprisco fica todas fechadas. Não se perde nenhuma. É sério, viu? Sério. Tá? Então, quando a gente fala essas coisas aqui, isso aqui é muito sério. Tão sério que desde quando eu comecei a aprender, eu tenho a maior preocupação em transmitir para não transmitir errado, principalmente na pregação. Como eu queria que essa classe aqui tivesse superlotada, com pessoas aprendendo a verdade, para poder ensinar a verdade. E poder também não só ensinar a verdade, mas na oportunidade que lhe é dada de evangelizar, ter a sabedoria para poder convencer, entendeu, meu amigo? Convencer a outra pessoa, não importa o nível que ela está. Próximo, observe o que o texto diz, o que o contexto diz. O que é um texto? Qual é a formação de um texto? Bom, o que é um texto? Os textos são as palavras contidas numa passagem. Isso são textos. Um conjunto de palavras, frases escritas. Por exemplo, o texto de um livro, de um estatuto, de uma inscrição. Isso é um texto. O que é o contexto? O contexto é a parte que fica antes e depois do texto que lemos. Bom, o contexto pode ser imediato ou remoto, pode ser um versículo ou um capítulo, como pode ser também um livro inteiro, como é no caso do livro de Provérbios. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não crie heresias, porque um texto sem contexto, ele gera um pretexto para que venhamos ensinar heresias. Por exemplo, o dicionário da língua portuguesa diz que do escrito, aquilo que constitui um texto no seu todo, ou seja, é uma composição, conjunto, todo, a totalidade do argumento de um assunto. Isso é o contexto, o antes e o depois. Quando eu entendo isso, leio um texto e foi e suicidou-se, entendeu? Vou lá no contexto, vou antes e vou depois na história. Leio qualquer parte, não fique simplesmente somente naquele texto que você está lendo. Leia antes e leia depois. Eu já vi pregadores pregando em um texto e não leu a passagem. Muito obrigado.
Não leu o contexto, Deus abençoe. Não leu o contexto nem antes nem depois. E eu já vi gente em congressos grandes, meu amigo, lê o texto, não explica o texto, nem explica o conceito, o contexto. Por exemplo, um Salmo, já que a gente estava falando de ovelha, vamos voltar aqui nas ovelhas. O Salmo 91 é um dos salmos, que você tem que ler todo o contexto para entender. Mas a maioria das pessoas, aí agora eu vou voltar a ler, as 99% das pessoas não entendem o Salmo 23. Agora eu fiz um trocadilho. 99%. 99% não entende o Salmo 23. Por quê? Porque aqui, ó, vamos ler ele, 23 aqui, ler ele meditando. Mas não pode cantar música normal, tá, gente? Eu só expliquei sobre as 99, canto a vida inteira e amo. É só uma questão em relação à Bíblia e a questão de texto que nós estamos discutindo aqui. Salmo 23. Quando eu falei aqui, às vezes, eu posso até soar aqui ignorante, mas eu vou falar uma coisa bíblica aqui para você. Ignorante em que sentido? Eu estou falando, aqui é a palavra de Deus, é o oráculo de Deus. Então, você repetir em voz alta, como por exemplo, Salmo 91, você repetir para você, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará para você, não para outra pessoa, para você, ouvir para você. Lê em voz alta para você. Leia a Bíblia em voz alta para você. O 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro texto aqui, ele é um grande... A tradução, a maioria das traduções, elas são a tradução fiel ao que o texto realmente quer dizer. Por exemplo, qual é a sua tradução aí, doutor? Exatamente. Nada. Outra tradução. Opa! Nada terei falta. De nada me terei falta, melhor ainda. Tem mais outra tradução? Tem mais alguma aí? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará mesmo? Porque a maioria das pessoas, quando leem esse texto, diz assim, o Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar. Na realidade, essa tradução está errada. Se você tiver o Senhor na sua vida, isso, você já tem tudo. Já é o suficiente. O pastor, você tendo pastor, já é o suficiente. Porque ele vai te proteger, vai te guardar, para depois dar a sequência do salmo. Só que nós interpretamos errado assim, olha, o Senhor é meu pastor, tá? Não vai faltar nada, não vai faltar comida, não vai faltar alimentação. Deus vai suprir. A gente pega o texto, um texto fora do contexto, e aplicamos dentro daquilo que nós achamos. E o texto não quer dizer isso. Deus também não quer dizer isso. Entendeu? Imagina quantas pessoas que morreram sem saber desse detalhe. Nada me faltará. Exatamente. Boa, isso mesmo. Você agora procure só se for teólogo, alguma coisa que está estudando as escrituras, que vai falar, mas a grande maioria pega ele só para poder trazer prosperidade, uma interpretação de prosperidade. Fique tranquilo. O Senhor é meu pastor, rapaz, nada vai me faltar. Aí nós levamos isso só para quê? Só para o positivismo. Só para o positivismo, e não é o que o texto quer dizer. A tradução sua está bacana. O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Acho essa tradução tá melhor. De nada eu tenho falta. Eu tendo o Senhor, de nada eu tenho falta. Então pode vir briga, pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir fome, pode vir guerra, pode vir o que vier, porque Ele é o meu superior pastor, Ele que cuida de mim. Então eu tenho que ter consciência. Um texto mal interpretado leva uma multidão para o inferno, principalmente quem está interpretando. Então, aí o próximo ponto, aí ele vem no 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, aqui ele já começa a conversar com o Senhor, e no diálogo com o Senhor, ele diz assim, por ele ser o meu Senhor, tá? Eu posso me deitar, posso ficar tranquilo, porque ele vai me guiar em águas tranquilas, descansar, repousar. Você sabe o que você poderia dizer assim? Durma, descanse, porque o seu pastor cuida de você. Águas tranquilas. Imagina quando eles iam atravessar as ovelhas. Para atravessar qualquer ovelha, tinha que fazer o quê? Tinha que ver se não tinha crocodilo, se não tinha perigo. Então, o pastor ia analisar. Então, as ovelhas confiam no pastor. Então, aqui nesse caso, é Davi conversando com o seu Senhor e dizendo assim, se eu, como pastor, cuido das ovelhas, imagina o Senhor, que é o sumo pastor.
Né? E aí ele vem falando, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, guia-me, refrigera a minha alma. Imagina no calor do deserto, como é que refrigera? Água. Como é que refrigera a alma? Com bálsamo de Gileade. A alma pesada, meu irmão. Tem hora que as ovelhas estão... Se não é Deus para renovar a nossa alma, entendeu? Aí por isso que tem hora que a gente tem que orar. Senhor, renova a minha, refrigera a minha alma, que está tão quente, a pressão está tão quente que o radiador está para explodir. De todos. Exatamente. Como é que é, irmão? A válvula termostática. Obrigado. Exatamente. Aí depois, né? Então, isso, aqui vem toda uma sequência. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, certamente a bondade. Aí aqui vem toda uma explicação de um contexto, gente, de um contexto para você entender o Salmo. Aí você fica só no primeiro e não lê todo o contexto, toda a história, para poder te dar todo um know-how de conhecimento. Aí aqui tem uma coisa importante. Olha o 4, ó. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso aqui é uma oração. Só que isso aqui é uma oração. Tem hora que a gente tem que estar no carro, tem que recitar. E para você recitar, você precisa gravar. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, o Senhor, está comigo. Sabe, gente, recitar essas coisas. A gente fica o dia inteiro sem recitar, sem falar, sem ouvir. E sem falar. E a gente quer ser cheio de Deus, às vezes. Temos que aproveitar, principalmente a tecnologia. Então, temos que fazer a leitura geral do texto. Todo o contexto para entender o Salmo de Davi, o Salmo 23. Aqui as ovelhas, aqui você viu que fala de pastos, o quê? Por que ele está querendo dizer isso? Agora eu vou perguntar para vocês. Por que ele está dizendo assim, guia-me e os pastos? Por que ele está falando isso? Primeiro eu tenho que voltar lá e olhar e ver e analisar que é uma linguagem de um pastor que cuida de ovelhas, que sabe a necessidade da ovelha. Necessidade... Pasto verde para a ovelha comer. Farta. Exatamente, fartura. Para a ovelha comer e comer à vontade. Agora, infelizmente, quem não estuda a Bíblia, quem não se dedica nas Escrituras, não pode dizer a mesma coisa aqui. Porque tem muito pasto aí, de pastores, que o pasto é seco. E a ovelha vai comer do pasto do vizinho, porque o vizinho, a grama está verde. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, alguns pastores dizem, olha, vocês estão indo para A, para B, para C, para o lugar Y. Nós temos que tomar cuidado, fazer uma autoavaliação entre nós mesmos para ver se nós estamos tendo pasto verde para oferecer para as pessoas, para as ovelhas, para elas não irem comendo os pastos dos vizinhos. Porque quando tem pasto verde, ninguém sai, não. Pode ser o que for. O pasto verde é a alimentação. Então, e na igreja aqui, a gente se alimenta com o quê? Com a palavra, com louvor, e principalmente com a palavra de Deus, com a palavra bem explicada, a palavra explicada. Mas, se não tem palavra sendo pregada, como é que a ovelha se alimenta? A ovelha se alimenta com Bíblia, gente. Vocês acham o quê? Que esse exercício que nós fazemos aqui em todas as nossas sextas-feiras, só em nós estarmos aqui, vocês estarem aqui sentados, e eu falando com vocês, ensinando para vocês, isso existe um fortalecimento da fé que vocês não têm noção. Fé. Porque eu falando e tratando esse assunto, fé é algo que... Fale mais alto, por gentileza. Fé tem olhos? Eu entendi. Mas hermeneuticamente falando, vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que esse livro aqui, o Antigo Testamento, a Bíblia é um livro da fé e o Antigo Testamento não tem a expressão fé? Que vê, procura aí. Aonde? Não, estou falando do Velho. Isso, boa. Isso. No Velho Testamento, me prega aí um texto com fé. Antigo Testamento. Não tem. Para dizer que não tem, existe um texto só. Acho que é Abacuque, vamos ler. Abacuque 2,16, se não me falhe a memória. Vamos ler junto.
Tem fé aí nessa expressão? Não, né? Não. É Abacuque 2:4. Marque aí. Isso é importante, esse texto, sabe por quê? Porque quando eu fiz a pergunta, você já pensava, mas como é que é? A Bíblia é o livro da fé. Gênesis capítulo 2 chamou Deus a Abraão e Abraão foi sem ver. Mas o que é aquilo? Mas não está escrito ali. É isso que eu estou fazendo a pergunta. A fé, ela já está no Novo Testamento. E aí, no finalzinho, Abacuque 2:4. Está escrito o quê? O justo viverá da fé. Já no finalzinho aparece. Agora, quando eu abro Hebreus capítulo 11, por favor, olha o que Paulo diz. Talvez vocês não concordem, podem criticar nesse aspecto, mas eu não tenho dúvida que, do meu ponto de vista, Paulo escreveu Hebreus. Capítulo 11. Olha só o que está escrito. Viram aí? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque pela fé, por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito e o que se é aparente. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, e pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Fé é isso. Deus chama Abraão e ele diz: eu vou te prometer. Aí falou, a fé remete você para a promessa que você recebeu de Deus. Não, eu não estou vendo, mas eu creio. Não tá, parece que não está agindo, mas eu acredito. Eu não estou vendo a terra prometida, mas ele falou que está lá na frente. Ele mandou eu caminhar, eu estou caminhando. Mandou eu seguir. Fé é isso, entendeu? Não tem. Independente de não ter a expressão fé, a ação do homem com o seu Criador está desde do livro de Gênesis. Fé em todas as Escrituras. Ação de fé. Para mim, por exemplo, existe uma manifestação no texto mais linda do que no texto de 1 Samuel, de Ana, que clama a Deus, e depois que clama a Deus, aí o homem de Deus diz assim, o Senhor fala assim, vai lá, o profeta diz assim, vai lá, seja segundo a palavra do teu coração, o desejo do teu coração. Ela vai, coabita com o marido, e Deus lembrou dela. Ela não era estéril, momentaneamente ela estava qual é a expressão? Fechado, e depois Deus abre a madre dela. Então, automaticamente, ela tem depois 5 filhos. E onde está a fé? A fé está no meio que aquela mulher está passando tudo aquilo, ela está acreditando, por mais que tudo é contra a pessoa, irmão. Sabe o que é isso? Entendeu, meu pastor? Tudo contra a mulher, as filhas, a situação, tudo. Mas tem uma promessa, fé é isso. Fé te arremete para frente. Quer ver? Qual é o dicionário aí? Vê isso que significa fé. Fé. Vê no dicionário aí. Vê, para você ver. Fé te arremete para frente. Mas por que não? Me arremete para frente. Quero o significado de fé aí. Aí a gente lê um texto, não lê o contexto, não vê isso, aí vira só heresias. Pode. Bom, fé é uma palavra que significa confiança. Opa, pronto. Desculpa, rapidinho. Segura aí. Fé. Abraão confiou em Deus sem ver. Confiou. Eu confio. Não. Eu confio. Não tem terra prometida, não tem cidade, não tinha nada, mas eu confio. Confiança. Próximo. Crença. Acreditar. Credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém.
ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da procura. Por mais que eu não via Deus, não sentia Deus, não cheirava Deus, não falei com Deus, apareceu para mim e mandou eu ir. Mesmo assim, por causa de toda a credibilidade com Deus, eu vou à frente, eu sigo. Fé é isso. Por isso que Abraão foi considerado o pai da fé. Então, o problema que eu e você passamos no nosso dia a dia é a fé, ela é moldada naqueles problemas, nas dificuldades. A fé ela é preparada, nós somos preparados no fogo e aquele momento ali vai ativando a nossa fé e automaticamente daqui a pouco você passa por aquilo, vem outro problema, mas a sua fé ela tem que estar sempre ativa. Ao ponto que isso é tão sério que, por exemplo, a fé, você entra num problema e diz assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar esse problema. Daqui a pouco ativa a fé, você começa a orar mais, você jejua mais, você busca Deus, você depende de Deus, você ora com oráculo, você se depende mais de Deus, você passa por aquele problema, não vou cantar aquela música, não sei se está certo, mas é mais ou menos assim. Aí você canta a música assim, eu vou passando a prova, dando glória a Deus, e é uma grande realidade. Você vai passando pela prova, já dando glória a Deus, porque você já, aquilo que era difícil, você ativou a fé e passou. Aí vem um outro problema, que aí você fala, meu Deus, esse agora, a fé. Aí você, não, eu tenho esperança, eu tenho promessa, eu aguardando, eu sei que Deus vai voltar, eu sei que Jesus vai voltar, eu tenho esperança, fé é exatamente isso, nos impulsiona para frente. Então, automaticamente, quanto mais problema a gente tiver, mais a fé é ativada. Quanto mais a bonança tiver, menos a fé é ativada. Ao ponto que isso é tão sério. Por exemplo, cada um de vocês aqui, se brincar, é igual eu. Eu tenho problemas até o final do mês e eu tenho problemas já agendado para terminar, né? Eu tenho já para o mês de novembro, tenho problema para o mês de novembro, dificuldades. Até para dezembro, por exemplo, eu estou com a agenda lotada. Deixa eu passar por esse, vem o outro, assim que vai vir um outro, e eu tenho que ter consciência disso. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter fé que eu irei passar por todos, porque eu tenho uma esperança. E não é um problema momentâneo que vai me definir como derrotado, como não tem mais jeito, como, sabe? Não tem mais jeito, sabe? Nem aquele momento. Aquele é um momento de dificuldade que você está passando, vai voltar tudo ao normal. Eu preciso entender isso baseado nas Escrituras. Está claro? Então, sempre, por exemplo, foi fé. A Bíblia é o livro da fé, amém? Mas no Novo Testamento tem fé e no Antigo Testamento tem a manifestação dos personagens em relação à fé, os grandes homens da fé a Deus. Bom, dando continuidade aqui, um texto sem contexto, ele se torna um pretexto para muitas heresias. Bom, outro ponto importante, faça anotações, gente, faça anotações das conclusões do seu estudo, marque. Eu sempre digo para vocês, marque tudo, não existe mente perfeita. Eu tenho lá em casa cadernos e mais caderno que eu anoto tudo, todas as vezes. Eu ando com caderno, quando eu vou para a igreja, quando eu vou para a igreja, eu estou com uma agenda, com caneta e estou marcando. Pode ser uma criança, analiso. Por quê? Porque eu estou ali para aprender. Eu quero fazer anotações, eu quero aprender. Eu quero aprender 10% ao dia. Porque se eu aprendo 10% todo dia, eu tenho no mês um nível de aprendizado diferente. Agora, se eu te conheço há 20, 30 anos, você não estuda nada. Você está 30 anos sem aprender, meu irmão. Você sabe o que é isso? Você ser um cristão 30 anos sem estudar as Escrituras, você não sabe ainda o que é Deus na sua essência. Por quê? Você está limitado apenas no pouco de conhecimento que você tem. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz aqui, iniciando essa aula de hoje? Se você não conhece a Bíblia, se você não conhece os mandamentos, se você não sabe quais são os mandamentos de Deus, você não sabe, nós não sabemos. E como é que nós vamos viver em relação aos seus preceitos, às suas ordenanças? Nós vamos viver religiosamente. O que é que eu estou querendo dizer? Religiosamente falando, é exatamente, eu aceitei Jesus,
A minha fé é só para ser salvo. Se você quiser só isso, vai acontecer sua salvação. Mas Deus, através da palavra de Deus, é muito mais. Ele quer nos iluminar muito mais para a nossa fé. Muito mais. Estou sendo claro? Então anote tudo. Marque, faz que nem eu. Marque, anote, renote, escreva novamente, pergunte novamente, faça anotações. Eu não sei se eu fiz certo, mas quando eu comecei, sabe, eu nunca falei, vou falar isso aqui para vocês, acho que para essa turma aqui eu nunca falei. Eu tinha uma dificuldade. Quando eu me vejo hoje dando aula, eu não acredito não que é eu não. Por quê? Eu tinha dificuldade de entendimento, eu tinha dificuldade de falar, eu tinha vergonha de falar. Eu não conseguia olhar nas pessoas, não conseguia. Eu tinha tudo que um homem não. Eu tinha tudo para não dar certo, tudo para não ser o que eu mais amo hoje. Eu tinha tudo para não ser o que eu mais amo hoje, é estar aqui com vocês. A gente fala 2, 3, 4 horas. Eu tinha tudo para. Eu tinha todas as características para não estar na frente de ninguém. Mas eu comecei a anotar, marcar, anotar, e lia, e estudava e não aprendia, não compreendia. Os textos não entravam na memória, os textos eram assim, era muita dificuldade. Aí, vocês sabem o que foi que eu fiz? Fiz uma oração, falei, Deus, eu amo a tua lei, e eu sei que a tua lei é a tua palavra é Jesus, a tua palavra se apaixonou por mim, eu estou negando ela na meditação e no estudo. Eu vou começar a escrever. Sabe como é que você... Aí eu meditando, orava, chorava, meditava e escrevia. Falei, um dia eu vou entender isso aqui, um dia eu vou entender. Um dia, Satanás, eu vou entender. Um dia eu vou falar. E um dia, eu falava, eu meditava de dia, meditava de noite, escrevia. Aí escrevia Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra e disse Deus, haja luz e houve. Eu comecei a ler, a escrever, aí fui escrevendo, escrevia, caderno e mais caderno. Minha esposa achava que eu era louco, maluco, estava aqui a palavra. Eu amo ela, eu quero que ela queime no meu coração. Eu preciso, eu não consigo gravar ela toda, mas eu preciso que cada livro da Bíblia eu tenha, quando eu digo Gênesis, eu entenda o conceito de Gênesis. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí vai. Osés, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, às vezes Zacarias, Mateus, Apocalipse. Como? Com meditação. Então, não é porque... a meritocracia, se existir, é de esforço. Porque se você não se esforçar, pastor, não adianta, tem que existir um esforço nosso. Porque nesse ponto aqui das Escrituras, aqui eu não estou sozinho. Antigamente, quando eu não tinha tanta experiência, eu ficava dias e dias, meses e meses sozinho, não é fácil não. Você se dedicar, trabalhar no mundo corporativo, como eu sempre trabalhei, e chegar e ter que ficar até 4 horas da manhã, já fica até 4 horas da manhã, preparando sermão para o outro dia, porque eu não tinha tempo de acordar no outro dia trabalhar. Só Deus sabe. E o que é isso? É dedicação. Tem um preço a ser pago também. Você tem que se esforçar, Aí você deixa um pouquinho de Netflix, aí você deixa um pouquinho de YouTube, você deixa um pouquinho de redes sociais, sabe, pastor? Deixa um pouquinho de filme, sai na hora que tiver que sair, mas quando tiver... E se eu estiver no carro, tem que ter o som. Se eu estiver no corpo, tem que estar ouvindo. A palavra ela tem que estar fluindo na gente. Tem que estar fluindo. Senão, eu vou ser o primeiro, quando eu falar... não vai fluir em ninguém, tem que começar a fluir em mim. Eu tenho que notar tudo e marcar tudo. Eu escrevi, aí quando meu filho nasceu, depois de uma certa idade, eu falei, eu não sei se eu acertei, mas acho que acertei. Comecei a colocar, ele estava aprendendo a ler, eu falei, vamos escrever comigo. Aí o mais velho, né? Ficou bom, porque aí o que acontece? Você lia e escrevia, meditava e anotava a história. Faz isso para tu ver, vai caderno. Mas faz para tu ver. Não, você escreve... Não, aí é o correto. Não, aí já é outra coisa. Na hora de falar, nós vamos... Deixa eu ver. Próxima disciplina, nós vamos tratar sobre isso, que vai ser homilética. Então, na próxima disciplina, nós vamos tratar sobre homilética. Então, na homilia, aí nós vamos tratar. O problema é a oratória, é a comunicação. Eu acabei de me revelar minha fraqueza aqui para vocês. Eu sempre tive dificuldade de falar. Por que eu falo hoje? Eu tenho medo até hoje de falar. Não, olha aqui para mim. Olha aqui, isso aqui. Olha aqui para mim. Não, nós vamos falar na próxima aula. Mas eu
Tenho medo até hoje, tenho dificuldade até hoje. Até hoje. E por que eu consigo falar? É o que nós vamos discutir. É a meditação e a experiência, e métodos, e técnicas. Porque até hoje, no mundo corporativo, quando eu comecei a ter posições no mundo corporativo, a minha só tem sucesso quem fala bem em público na posição que eu tive. Fazer uma preparação, apresentar, mostrar para uma diretoria, os donos de grupo. Está lá e você apresentando, como é que você vai falar? Né? Por quê? Porque... Não, tem que ter segurança, confiança, uma série de outras coisas. Mas é a próxima aula que nós vamos tratar sobre isso. Mas eu falei aqui se você tem dificuldade, seja bem-vindo ao mundo. Parabéns, eu também tenho até hoje. Hoje eu uso muita técnica. Por quê? Eu tento não deixar me levar pela emoção, porque na emoção é que nós somos traídos. Na emoção, na experiência de púlpito. É ali que você fala o que não tem que falar e você é traído, diz o que não é para dizer. Diz que Jesus não é Jesus, e que Jesus é Pedro e Pedro é João. E acreditem, eu já falei muito isso. Não é fácil, não. É só você não se ouvir. Continuidade. Já falei de anotações. Posso falar uma outra coisa que eu fiz? Se alguém achar e diz que não entende a Bíblia aí. Eu era tão ruim, que eu decidi ler a Bíblia de joelho, com propósitos. Não, Senhor, eu não imagino como é que não entra na minha cabeça, Senhor? Como é que eu não consigo entender? Eu estou aqui no mundo corporativo, eu fico lendo isso aqui. Porque na minha época eu não tinha não tinha internet, não tinha nada disso. Você tinha que comprar livros para ler, né? Então, era muito dificultoso em relação ao que é hoje. Por exemplo, se eu trabalhasse, eu saía de madrugada e chegava às 8. Como é que você, em trânsito de São Paulo, aí você chega em casa às 8, criança, atenção, eu perdi muito tendo que se dedicar às escrituras e dentro de casa tendo que estudar e não curtindo o filho, porque eu tinha que estar me preparando e estudando. Eu sei o que eu sofri. É um preço grande. Porque aí eu tenho que ganhar aquele tempo à noite. Eu chegava, deitava, dormia, tomava banho, comia alguma coisa, voltava, montei o escritório dentro de casa para começar a ler dentro de casa, a estudar, porque eu não queria só as coisas seculares do mundo. Eu não queria só os problemas do mundo. Eu queria me envolver inteiramente aqui, ó. Aqui, eu queria que ela entrasse aqui e ficasse aqui. Entra, Senhor, na minha mente. Dá-me sabedoria. Foi o que eu sempre fiz. Eu orava de joelho. Aí eu fui tendo realmente esclarecimento, anotando e aprendendo técnica. Até eu disse o seguinte, aí eu parei, vocês não vão se escandalizar, não? Pode me corrigir. Aí eu parei de ler a Bíblia. O cara pergunta alguma coisa aí, porque agora eu medito. Eu agora medito, não leio, eu medito. Porque quando eu lia e glorificava a Deus. Li em um ano. Não sabia de nada do que eu li. Não lembrava nada, não retia nada. Agora, quando eu medito de dia, medito de noite, medito durante o dia, termino outro dia. Agora vamos para o outro período. Meditar. Fique um mês. Medite. Depois vocês me falam. Nunca mais vocês vão esquecer de mim. Porque eu estou falando para vocês. A experiência é minha. Se tivesse alguém aqui, duvido que algum de vocês aqui era que nem eu. Eu era ruim, viu? Não vou falar porque... difícil era eu. Não conseguia aprender de jeito nenhum. Não conseguia aprender. Mas aí eu fiz propósito. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo, acho que em 94, em uma casa, em uma mulher cega, mas enxergava mais que tudo. Eu e um amigo chamado Lucas, nós fomos visitar uma irmã, a irmã tal. Não tinha celular, não tinha nada, nem bip. Quando batemos na porta lá, ela falou assim, entra, Lucas, entra, Leninho. Aí ela falou assim, olha, Deus vai batizar, Jesus vai batizar. Coisa sem bagunça. Coisas que eu acredito que aconteceu comigo. E principalmente quando acontece comigo, que não é que eu não sou incrédulo, eu sempre não pedi a Deus para não ser enganado, sabe? Aí ele falou assim, ó, Deus está pedindo para vocês dois aqui ajoelhar, não enxergava, porque vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. Tem um círculo aqui de fogo, pode sentar, pode ajoelhar. Quando eu ajoelhei, foi na hora. Nem orou de Deus, irmão. Aí o meu amigo também não era batizado. E foram 3. Aí a gente marchava de joelho. Eu não sei, gente, nesse tamanho, como é que eu não quebrei meus joelhos todos, pulando de joelho. Coisa sobrenatural. Só sabe disso quem viveu, entendeu?
Não colocou a mão, não, só ajoelhei. Mas o povo não busca, viu, irmã? Viu, irmã? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deixa eu falar uma coisinha para você. Deixa eu falar uma coisa para você. De manhã eu acordava e dizia, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Ia comer, Senhor, obrigado pela cimentação, mas me batiza com o Espírito Santo. Senhor, escuta, irmã, escuta. Nós somos culpados. Quando as coisas não acontecem, se a gente para de falar, para de acontecer. Se você não busca, entendeu? É uma questão de não busca. O púlpito hoje tem que falar isso. Por incrível que pareça, nós somos a geração pentecostal que estamos deixando de ser pentecostal. E o pentecostalismo não é reteté, não é bagunça, não é essas bagunças que você vê aí desse pessoal, entendeu? Tem que entender esse conceito. As mensagens mudaram, as mensagens coach, são mensagens proféticas, ninguém quer o Espírito Santo, não, quer viver bem aqui. Então, hoje nós temos uma modernidade diferente da década de 90, entendeu? Na década de 60, 70, 80 e 90, era a década que ninguém, ao aceitar Jesus, já era batizado, porque todo dia se pregava sobre o Espírito Santo. Todo dia. Não existia mensagem que não fosse relacionada ao Espírito Santo e à vida de Jesus. Era só isso que a gente queria. Sentir o Espírito Santo. Sentir o Espírito Santo. Aí hoje mudou. 3 anos de oração. Eu quero o Santo. Meu Deus. Ela não disse porque eu vou e eu nada. Que um dia É lindo, né? Uma hora de... Olha, e eu vou falar uma coisa, até hoje. Viu, irmão? Até hoje, se eu sentir, por exemplo, se eu estiver dando hora, eu dou uma segurada, alguma coisa, mas se vir forte, eu estouro. Em qualquer lugar, eu me controlo, sei me controlar, mas dependendo da situação, às vezes aqui eu estou dando aula que você não tem noção. Tem uma carga do Espírito Santo, eu seguro, negócio poderoso, entendeu? Seguro por questão, às vezes exatamente que eu me controlo. Agora, se eu tivesse numa igreja, chorava igual, dependendo da situação, que existe mais uma liberdade. Entendeu? Então, isso aqui é muito sério. Inclusive, eu estava dando aula esses dias aí, terminei um assunto quando não consegui dar continuidade na aula, não. Todo mundo começou a chorar. Aula, mas era o assunto. Eu vou ver se eu acho e mando para vocês depois. Mas, bom, vamos voltar aqui. Não confio. Então, marque, tá bom? Marque tudo. Se você pegar minha Bíblia, toda é marcada. Por isso que eu chorei quando eu perdi a minha Bíblia de 15 anos. Agora eu tenho que renovar nessa daqui, mas marco tudo. Agora, não confie na memória, ela pode falhar. Faça anotações de frases e pensamentos, igual você faz. Estude constantemente e sistematicamente. E não somente isso. A perseverança não traz a perfeição. Leia a Bíblia mais do que você puder. Leia. Eu vou mandar no grupo ou vou trazer um prospecto para você ter a sua rotina diária de leitura das Escrituras. Sabe, a leitura não meditação, mas uma leitura para a alma, para o teu homem interior. Posso falar uma coisa? Posso? A Bíblia é a alimentação para a alma do homem, e o espírito. Ela não alimenta a carne. Então, quando você deixa de ler as Escrituras, automaticamente você enfraquece na fé. Mas o que nós precisamos é não ler a Bíblia só o que você quer. Tente ler a Bíblia por partes ou inteira, mas sempre leia a Bíblia. E quando eu falo isso, comece do Novo Testamento. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João em voz alta. Faz essa experiência. Coloque um negócio, faz essa experiência. Coloque um balde na cabeça, se puder. Olha o que eu vou falar. Coloque um balde na cabeça, se puder. Um balde. E leia Mateus. Depois leia Marcos, depois leia Lucas. Vocês não têm noção o que eu já fiz de experiências e métodos para aprender as Escrituras. E eu sei que hoje eu entendo que qualquer pessoa que se dedicar às Escrituras, são 66 livros, você tem sua vida para estudar. Bíblia é diário, Bíblia é vida, Bíblia é dedicação. Tem que ter renúncia e amor. Se renuncia aos tronos para você poder adquirir o tempo para as Escrituras, tá bom? Bom, transmita aos outros os resultados do seu estudo. Uma coisa importante, sabe o que é que eu faço?
Quando eu estou estudando uma coisa para pregar, um assunto para pregar, eu discuto com os amigos, às vezes discuto aqui, discuto com outros amigos e peço a opinião. O que é que eu vou fazendo? Eu vou repetindo. O que é que você acha sobre aquilo? E assim sucessivamente. Imagina eu que dou aula há quase 27 anos, essas disciplinas aqui. Desde quando eu comecei até hoje. Como que vocês acham que não é, por exemplo, a minha cabeça? Vocês sabiam que eu tenho um núcleo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta à noite, todos os dias, dou aula durante o dia online e todo dia à noite, se eu der a mesma disciplina nos núcleos diferentes, o conteúdo vai ser o mesmo, mas existe uma essência diferente em todos os núcleos? Todos os núcleos. Eu não dou da mesma forma. Tem uns que vai mais, outros que vai menos, e aí é bem diferente. Estou sendo claro ou não? Isso é a experiência de professor. Sim, a palavra ela se renova, mas pelo público mesmo que eu estou querendo dizer. É o mesmo assunto, ela se renova, mas com o público é diferente, cada público é diferente. O mesmo assunto, cada público vira diferente. O conceito é outro, aí dependendo da pergunta que a pessoa fizer, um exemplo, entendeu? E assim vai. Bom, o que eu estou falando aqui para vocês é transmitir o resultado, aquilo que vocês aprenderem, escrevam, contem a história, vá na frente do espelho, grave no celular, vai no espelho e fale no espelho. Vai ser importante. Aplique seu estudo na sua própria vida. Na sua vida. Entendeu? Aplique na sua vida. Qual foi a minha frase do início da aula de hoje? Agora, antes de entrar no estudo analítico, qual foi a nossa frase? Vê aí, pessoal. Não, antes. Bom, vamos lá. Não esqueça disso que o professor está falando para vocês, porque se amanhã eu morrer, vocês sejam os atalaias de Deus aí para dar continuidade. Repete, pastor, em voz alta. Em voz alta, por favor. Se eu não entendo. Não. Pode ser. Se eu não entendo a Bíblia, como é que eu posso viver as suas orientações? Se eu não entendo, como é que eu posso viver? É pela fé. Pela fé em quê? É só em Cristo. A sua fé ela tem que ampliar. Eu falei em aulas passadas aqui que a fé de muita gente vai levar as pessoas para o inferno, porque a fé no lugar errado leva para o inferno. A fé tem que estar em Cristo. Mas Cristo é a palavra, e a palavra é eterna. Então, eu tenho que amar a palavra. Essa palavra aqui se apaixonou por mim. E sabe o que a gente faz? Nós abandonamos a palavra. Então, vamos para o estudo, Analisa. Estou sendo claro? Então, quando eu vou conversar com algumas pessoas que não conhecem a Bíblia, meu Deus do céu, elas querem reger a vida dela com as orientações que elas receberam de cultura, isso culturalmente, isso eu ouvi falar, não, obrigado, isso aqui é coisa que meus avós, tataravós, bisavós, nós fazíamos, e todo mundo faz até hoje. Nós estamos esquecendo. Vou repetir novamente. A palavra é Cristo. Nós estamos abandonando a palavra. Ela se apaixonou por nós primeiro, a palavra. E hoje nós a abandonamos. Nós vamos ser julgados por isso. Nós deixamos de lado as Escrituras e não ensinamos o povo a amar as Escrituras. Eu estou falando da Bíblia como livro. Eu estou falando da palavra como oráculo de Deus, como a boca de Deus falando. A valorização da leitura da Bíblia, a valorização dos livros sagrados. Nós somos devotos do livro, mas não estudamos o livro. Amamos carregar a Bíblia, mas não estudamos ela. Não labutamos no nosso dia a dia. Vamos agora para o estudo pelo método analítico. O que é isso? Analítico. Bom, aqui tem uma forma analítica de se estudar. Bom, o método analítico estuda o texto em seus pormenores e detalhes, analisando todos os aspectos, por mais insignificantes que pareçam, tá? Podemos chamar esse método de método microscópio, de estudo das Escrituras pela minuciosidade, examinando cuidadosamente as frases por frase, versículos por versículos. Só antes de comentar aqui, esse estudo aqui, microscópico, é exatamente dentro daquilo que eu venho conversando com vocês, vocês analisar, se você pega um microscópio, você faz o que é pequeno se tornar grande, né? É o micro que é pequeno, através do microscópio, você estuda e ele fica grande. É você fazer com que parece ser pequeno, você faz com que o que
parece que não tem conhecimento nenhum, informação nenhuma, você vai lá estudar através do microscópio e analisar os mínimos detalhes ali daquela passagem bíblica e transmitir para o povo. Tá bom? Esse é o método do microscópio. Bom, próximo método é sintético. Que método é esse? Bom, o método sintético aborda cada livro como uma unidade inteira, olha, isso é muito bom, hein? E procura entender o seu sentido como um todo. Não considera os pormenores, mas procura analisar livro de forma global. Lembra quando eu falei aqui anteriormente? Se eu disser aqui para vocês assim, a Bíblia tem 66 livros, certo? Mas, por exemplo, uma das coisas prioritárias para quem estuda a Bíblia é saber a ordem, ou pelo menos gravar as ordens dos livros. Então, a primeira coisa que eu fiz, meu amigo, foi gravar os livros da Bíblia, porque vai te ajudar. Na minha época, tinha até uns negocinhos que separavam para você procurar aqui, ó, a Gênesis. Não, rapaz, nós temos que ter os livros aqui na sequência. Gênesis, Êxodo, eu preciso ter isso na memória. Eu preciso abrir sempre essa... O que era que eu fazia? Ó, eu não consigo gravar Gênesis todo, mas eu preciso ter uma visão geral de Gênesis. Eu não consigo gravar Êxodo todos, mas eu preciso ter uma visão, no método sintético, uma visão global do Êxodo, do Levítico, de Números. Fala para mim de Êxodo, sabe? Do livro de Êxodo, o que significa, o que vem a ser, sabe? Olha, quem estuda... aí é a lei, né? Aí a pessoa tem que entender bem para poder estar falando, para não errar, viu? Principalmente nesses livros aí, porque é o início, né? Então, se você fizer uma aplicação que era para um sacerdote, por exemplo, aplicação que era para um sacerdote, você vai trazer no mesmo grau hoje, tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Por exemplo, vou falar duas coisas. Os sacerdotes tinham que ser perfeitos, não tinham que ter defeito nenhum, era uma exigência de Deus, tinha que ser da tribo. E se tivesse, era descartado. Naquela mesma época, a mesma qualidade que a oferta, ou seja, que a ovelha tinha que ter perfeita, não tinha que ter rua, sabe, não tinha que ter problema nenhum. A ovelha tem que ser perfeita porque o sacrifício era para o eterno. Quem sacrificava também tinha que ter a mesma qualidade da oferta. Então, as leis cerimoniais, todas as leis, quando começam a ser disseminadas, aí automaticamente é para aquele povo. Se eu não conheço de hermenêutica, se eu não estudo, eu não tenho métodos de estudo, eu sou tendencioso a ensinar errado, a fazer alguma aplicação errada. Isso como eu posso dizer? Mas, sério, professor? Sério. Por quê? Falta de pessoas sentando em salas de universidades teológicas para aprender. Aí você vê a grande maioria de pastores despreparados em púlpitos ensinando o que não é para ensinar, ou não ensinando por não ter o que ensinar. Aqui nós temos 66 livros que são inteiramente inspirados por Deus, que se você só não tem o que falar, só se você realmente não se esforçar. A pessoa está falando dessas coisas aí, eu participo em grupo, e aí essa semana, é só para dar uma... Tem gente que se acha muito sábio, muito... Eu vejo o perigo que esse irmão aqui, provavelmente ele ensina aqui lá na tá? Ele colocando assim, ó, vou ler aqui, os irmãos ver que escute aí. Pode ficar em pé, por favor. Aqui, ó, ele colocou aqui, ó. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Lucas 2, 22 a 24. Glórias a Deus Altíssimo, aqui é o comentário dele. Criador, pela sua palavra, a apresentação e consagração de Jesus no templo foi tudo segundo a lei. Depois de cumprido o 8º dia para circuncidar o menino e da purificação da mãe, Maria, né? Segundo a lei, era só o primogênito e macho. Os pais tinham que darem uma oferta para o sacrifício, um animal vivo, né? Tudo isso era uma exigência da lei. Agora aqui o comentário dele, trazendo para o dia de hoje. Olha a ignorância, tá, irmão? Infelizmente, hoje as igrejas fazem uma mistureba.
confusão, enrolação, e ninguém explica o que está acontecendo nas Escrituras para o povo. Se um casal tiver 20 filhos, eles fazem o mesmo ritual, mesmo que esses filhos sejam todos fêmeas. Esquece que todas as vezes que forem fazer qualquer ritual descrito pela lei, tem que fazer absolutamente tudo conforme está escrito segundo a própria lei. Então, ele está querendo dizer aqui, contra a apresentação das crianças, ele está querendo dizer aqui que a gente, quando apresenta uma menina, está errado, que é só homem que pode apresentar. Ele está vivendo no tempo da lei, ele esqueceu que a gente está no tempo da graça. Você vê como que é a pessoa que não estuda, que não aprende, e ele manda no grupo, como for, mas sabe, você vê o perigo. Aqui ele está falando contra a apresentação de criança, de fato. Você entendeu? Olha só, você... É um perigo, irmão. Eu olhei aqui e falei, meu Deus. Olha, irmãos, nós estamos vivendo uma época difícil e exige muito de nós um discernimento de espírito para não sermos enganados. Porque um assunto como esse daqui, você pega um assunto de lei, igual eu comentei aqui, lembra? Estava falando, ele aproveitou um negócio que tinha, um assunto, você pega um negócio de lei que é para a época, principalmente, você automaticamente traz para a época de hoje, você... É confusão, porque outros rituais, era outro povo, era outra nação, era uma outra época, era tudo diferente. Era Deus que regia o povo, era Deus que dizia, ó, quando acontecer isso, na semana da purificação, a mulher fica fora tanto. Deus regia, Deus era o que cuidava da vigilância sanitária. Tudo, né? Mas até da vigilância sanitária. Deus falava, os que saem e colocam os pés, porque imagina aquele povo, só um pouquinho, mas imagina aquela multidão de gente defecando, um exemplo, entendeu? Multidão daquela. Aí não podia ir lá fora, pisar e entrar no arraial, porque o arraial era santo. Imagina o povo que saiu e purificava, ao ponto que, se isso acontecesse, a pessoa pegava lepra. E aí vai uma série de outras coisas. Naquela época, as leis, os sacerdotes. Então, para nós, tem que ficar muito dividido, senão surgem essas heresias, entendeu? Para nós, temos que ficar dividido Adão, tem que ficar bem dividido Abraão, Jacó, os períodos, os profetas, os profetas, os apóstolos, a igreja, o fundamento da igreja, a história da igreja e a igreja em pleno século XXI. Nós temos que entender o que a Bíblia diz realmente. Eu comecei a aula dizendo: se nós não entendemos as Escrituras, como podemos ser orientados por elas? Isso aqui é falta de conhecimento. Conhecer as Escrituras. Lucas 2 mesmo, a nova. Exatamente. No templo. Agora o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado. Não é pouco, não. Por isso, da necessidade de estudarmos mais. Nunca faz tempo que eu não falo essa palavra. Por isso que faz-se necessário nós estudarmos mais e se emocionarmos menos. Estudar mais e emocionar menos. Não que você não se emocione, mas estude mais, pesquise mais, medite mais. Aí você vai ver a diferença. Essa pessoa aqui, todo dia, ela deve ser um baixo. Não, porque a gente... Quantas pessoas não estão sendo pegas nisso aí? Pode falar, termina. Mas aí o povo não convida. Hoje o povo não convida mais, não. Hoje, para convidar, meu amigo, você tem que ser muito... Hoje não tá fácil, não. E graças a Deus por isso. Porque tem uma grande maioria de quem está falando em púlpitos hoje não conhece essa disciplina hermenêutica. Mas aí é rádio, né? Aí é outra coisa, né? Bom, vamos aqui. Método sintético. Método sintético. Como nós já falamos que esse método sintético aborda cada livro da Bíblia de uma forma geral, né? Isso é muito bom, porque se eu perguntar para vocês assim, o que é que aborda o livro do Apocalipse, né? Então você tem uma visão geral. Agora vamos... este método também é chamado de método telescópio, né? O outro é um método microscópio, esse é telescópio. O método, olha que interessante, o método sintético, ele é um método chamado telescópio. O telescópio faz o quê? Ele também aumenta o pequeno, né? Mas o telescópio é grande. Ele faz o pequeno, que está no espaço, um exemplo, se tornar grande, uma abrangência maior, né? Então, ele faz o que está longe, distante, o telescópio, fazer o pequeno se tornar grande. Bom, esse é o estudo da Bíblia. Bom,
Descubra o tema principal do livro, desenvolva o tema principal do livro, indique os temas e a atmosfera da forma literária do livro. Isso aqui nós já falamos. Eu já fiz aqui um exemplo do livro do Apocalipse para vocês. Fiz uma abordagem geral. Fiz para vocês ou não? Tá, mas eu não desenvolvi com vocês aqui uma... eu não peguei o livro e fiz... Não, então deixa eu fazer aqui. Por exemplo, ó, ainda... O livro... Essa abordagem aqui é assim, por exemplo, o livro do Apocalipse, isso tem um conhecimento panorâmico. O conhecimento, eu vou mandar para vocês, me cobrem no grupo, para que eu mande no grupo todos os livros da Bíblia, uma visão panorâmica de cada livro, o que é cada livro, o que significa cada livro, a missão de cada livro, tá bom? Como, por exemplo, aqui no caso do livro do Apocalipse, ele é um livro, que o nome dele é Revelação. É um livro sobre Jesus e a igreja. Ele é um livro que tem, por exemplo, vários números. Por exemplo, o número 7 aparece 54 vezes. O livro do Apocalipse está relacionado a uma mensagem prática para a igreja, né? Qual o propósito? Aí, cada livro é importante ter. Por exemplo, no caso do livro do Apocalipse, o propósito do livro do Apocalipse é confortar a igreja militante do conflito que ela tinha na época, no ano 95. Então, o livro tem um propósito, o livro tem um ideal. O tema do livro é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. É para quem o livro foi escrito. Então, só essas perguntas que você vai fazer para cada livro, você vai ter a resposta. Eu vou mandar para vocês, mas fica muito fácil. Para quem foi destinado? Foi inicialmente endereçado aos crentes da igreja, né? Da época de João. Quando foi escrito? Ano 95, aproximadamente. Então, essas coisas vão te ajudar na interpretação e na localização, e um entendimento geral, mais telescópico das Escrituras. Por exemplo, se você fizer isso, eu vou mandar, me lembrem, eu mando para vocês vão ver. Se você for falar de cada livro, você já vai ter uma visão geral. Ruth, um exemplo. Quem que nunca leu Ruth aqui? Quem que nunca leu Ruth, por exemplo? É um livro que você não vê Deus agindo, você não vê a atuação, você não vê o nome Deus, Elohim, Adonai. Você não vê o nome Deus num livro daquele. Como é que pode? Não, mas você... no livro de Esté, perdão. Esté. Mas o que acontece? Você vê a mão de Deus em livrar o povo. E a festa do Purim é comemorada até hoje em Israel. Entendeu? Mas você vê o que é a ação de Deus agindo. Da mesma forma que existem várias passagens que não é o diabo, nem Satanás, mas a ação é do diabo, entendeu? Aí nós falamos que é Satanás quando não entendemos. A ação, às vezes, é um rei, é uma pessoa mal, a maldade naquela pessoa, e nós achamos que é o diabo, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que esses métodos analíticos, telescópico e microscópico, eles vão nos ajudar a estudar a Bíblia. Nesse caso aqui, descobrir o tema principal de cada livro vai nos ajudar. Leia o livro escolhido quantas vezes for necessário. Faça as anotações dos temas que você compreendeu. Eu já falei isso aqui anteriormente, tá bom? Marque tudo. Método temático. Estudo pelo método temático. Bom, como é esse método aqui? Método temático. Estudo método temático, analisa o tema desenvolvido a uma doutrina, por exemplo, uma doutrina teológica. Através desse método, você pode criar um estudo em vários assuntos, dentro de um texto, de um único texto, tá bom? O estudo pelo método biográfico. Através desse método, você descobre a descendência, as qualidades pessoais do autor e outros. Isso aqui é muito legal, porque eu acho que eu mandei para vocês até, se não mandei, me peçam. É tão bom quando eu vou falar sobre Paulo, eu estudo a biografia de Paulo, sabe? Eu estudo como foi a vida de Paulo, a convenção de Paulo. Aí eu estudo e entendo que Paulo nunca caiu do cavalo. Aí eu estudo que ele nunca caiu do cavalo. E aí eu começo a entender depois disso, que quando eu começo a estudar a biografia, depois ver a história dele e analisar os textos, quando você vai falar alguma carta de Coríntios, vai te ajudar muito, porque você vai entender como é que aquele homem sofreu,
as marcas de sofrimento daquele homem. Então, esse método é muito bom. Vai se falar sobre Abraão? Estuda quem foi Abraão, sabe? Muito bom, porque fica muito bacana na sua mente para você fazer a sua pregação. Porque a próxima disciplina vai ser só sobre exatamente. Aqui nós estamos preparando para a homilética, que vai ser a arte de falar elegantemente. Hã? Aonde? Não, Paulo não. Não, foi João. João da ilha de Patmos, Apocalipse. Esse aí recebeu quarentena. Esse homem. Esse homem. Não foi, Paulo, eu vou mandar para vocês lá um dicionário, mas vocês têm que me cobrar lá no grupo, tá? Aí, para mim mandar para vocês, por quê? Eu sou fã, sim. Cada pessoa que eu vou falar de Moisés, eu tenho um dicionário só do nome das pessoas, aí o dicionário fala a história dele. Então, primeira coisa, antes de você ir você vai pregar sobre Abraão. Então, uma passagem do livro de Abraão, então estude, com isso que eu vou mandar para vocês, por exemplo, a história de Abraão, quem foi Abraão. Você tem uma visão geral, não exegética, mas uma visão geral, que é muito ruim, viu? Vou falar uma coisa para o senhor, eu já vi cada pregar, hoje não, mas já hoje pelo menos eu tenho andado, não tenho visto, né? Onde eu tenho ido. Mas já passei por lugares que o pessoal não conhece a história de quem a pessoa está falando. Até para falar de Abraão, erra ou na localização. Abraão veio antes de Sansão, Sansão veio antes de Moisés, Sansão veio antes ou depois de Noé, sabe essas coisas? Isso é tão sério que, por exemplo, quando você fala para um público em que não é acostumado com as escrituras, se você falar num público que ali a audiência de um pastor que ensina as escrituras, que prega a palavra, que anuncia que é um verdadeiro atalaia das escrituras, acabou. Porque um erro é legal, mas você perceber que a pessoa não sabe quem foi Abraão, se Abraão veio antes ou depois de Noé, se Noé foi antes, se Adão foi depois de Eva, ou Eva foi depois de Adão, Mateus foi Novo, foi Velho Testamento, você não saber se localizar. Olha o que eu vou falar para vocês. Se você não souber se localizar, nós estamos fadados a cair em erros. Porque eu vou pegar aqui aquela passagem, vou tentar aplicar ela para o tempo de hoje, mas eu nem sei o tempo que ela foi escrita lá, no momento e a ocasião. Isso é o que faz com que esse mundo inteiro esteja cheio de pregadores heréticos que interpretam a Bíblia para o seu bel prazer e vão ser julgados por aquilo que estão ensinando esses falsos profetas e esses falsos mestres. Não querem sentar porque têm preguiça de aprender. Não têm nem preguiça, não têm humildade de ouvir ninguém, porque acham que tudo Deus revela para eles. A Bíblia já está revelada, que pena. Ela só precisa ser estudada para que Deus possa iluminar. Bom, exemplo, no caso aqui eu falei biográfico de Paulo, né? Aí aqui no caso, descendência, a experiência da convenção, a chamada ao ministério, suas qualidades pessoais, sua relação com os outros, sua vida ministerial e assim sucessivamente, tá bom? Põe lá no grupo, depois eu mando isso aí que é muito bacana. Uma vez eu fui falar sobre um personagem bíblico e eu narrei todo, por exemplo, João. Aí eu fui falar de João, e falando de João, eu fui narrar o período de João, a vida de João, a experiência que ele teve, na introdução da mensagem. Eu fiz uma biografia do João antes de entrar. Se você entende João, aí você vai mais ou menos entender por que todas aquelas revelações, tudo que aconteceu com ele. Então, isso é muito sensacional. Entendeu? Porque nós não podemos desprezar as pessoas. Temos que, entendeu? A história deles. Isso é importantíssimo. Exatamente. E como, por exemplo, verdade, como, por exemplo, nesse caso aí, lá minha terra fala de morte morrida, né? Ele foi colocado, tentaram matar e não conseguiram ele. Aí tem gente que não entende isso, que importa que viva até que. Mas Jesus veio para ele, né? Ele bate. Verdade. Não é? Jesus veio para ele. Ele veio para na realidade, ele viu Jesus. Mas ele viu Jesus, ele é um dos homens muito privilegiados, porque ele viu Jesus, João, na ilha de Páscoa. Ele viu Jesus antes da fundação do mundo, João viu Jesus antes da fundação, João primeiro, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, ele viu ele no princípio,
João viu ele pessoalmente, João viu ele depois que ressuscitou e viu ele glorificado lá na visão na ilha de Patmos, no ano 95. Isso aqui é sensacional. Ele viu ele 4 vezes. E esse tem uma visão privilegiada. Esse, se eu pudesse perguntar alguma coisa, eu falava: e aí, João, como é que você teve a revelação em João 1:1? Viu ele no princípio de todas as coisas, viu ele pessoalmente, conversou com ele, viu ele depois que ressuscitou, e depois, lá no ano 95, ele aparece para você de novo e dá as revelações. Você era para morrer e não morreu. Na realidade, começou a viver, porque teve as revelações do livro do Apocalipse. Sensacional. Pode falar.